Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma leitura diária da Bíblia. É muito importante a sua presença aqui todos os dias, no acompanhamento desse texto, de tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Hoje vamos meditar a respeito do capítulo número 26. Eu creio que Deus ele já tem falado com a sua vida e vamos fazer aqui alguns comentários e no final trazer uma reflexão a respeito desse texto que já estará aqui indo para o final desse livro tão importante que foi o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, vai tratar desde a conspiração por parte dos líderes religiosos para que pudessem prender Jesus até a sua condenação. O texto inicia com Jesus predizendo mais uma vez a respeito da sua morte e vale destacar que todas as coisas aqui iriam cooperar para que tudo acontecesse conforme Deus já tinha determinado que assim acontecesse. Nós vamos ver aqui, dos versículos 1, Jesus predizendo a sua morte, dos versos 3 ao verso de número 5, a conspiração dos líderes religiosos, do verso 6 ao verso de número 13, a unção em Betânia, ali ungindo para o seu sepultamento, dos versos 14 ao verso número 15, a traição de Judas, do verso 17 em diante, o lugar da ceia reservado para aquele momento, toda a revelação daquele que iria trair, daquele que iria negar. Nos versículos de número 31, vamos ver o abandono dos discípulos, até chegar ao fim do capítulo com a tristeza de Pedro, porque tudo aconteceu conforme Jesus tinha estabelecido. Essa talvez seja a parte mais importante do versículo número 26, porque tudo gira em torno daquele momento onde eles estão sentados à mesa para ceiar. E é exatamente no momento da ceia que eles começam a prometer aquilo que não seriam capazes de cumprir lá na frente. Os discípulos estavam prontos para falar que jamais seriam capazes de trair, jamais seriam capazes de negar e jamais seriam capazes de abandonar ao ponto de falar que iriam com Jesus até a morte. Porém, ainda no capítulo 26, nós descobrimos aqui a traição de Judas, no versículo número 49, o abandono dos discípulos no versículo número 56 e a negação de Pedro no verso de número 75. E aqui, meus amados, eu quero trazer vocês aqui para um momento de reflexão. Nós precisamos pensar nas nossas declarações antes de falarmos. Precisamos pensar mais antes de falar. Eu acredito que muito daquilo que nós falamos impulsivamente, na maioria das vezes, não temos condições de cumprir. E talvez se tivéssemos pensado um pouco mais, nós não teríamos falado ou prometido algo. Então, vale tomar aqui que Deus, ele conhece o nosso futuro. E, acima de tudo, ele conhece as nossas limitações. E não é surpresa nenhuma para Deus lidar com a nossa incapacidade de cumprir as nossas promessas. Porém, pode ser muito difícil para a gente, na maioria das vezes quando cai a ficha que nós não fomos capazes de prometer aquilo que nós cumprimos. Então, se vale um conselho no dia de hoje, mediante a leitura do capítulo de número 26, que as nossas atitudes possam falar muito mais do que as nossas palavras. Que as nossas ações possam falar muito mais do que as nossas promessas. Que as nossas atitudes possam falar muito mais do que aquilo que prometemos para Deus. Então, o que vale de reflexão no dia de hoje é que nós podemos falar menos e fazer mais. Porque talvez haja muito mais eficiência nas nossas atitudes do que nas nossas promessas diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima leitura diária da Bíblia, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.